considero de direita, eu não me considero de esquerda, eu gosto de pegar cada assunto e me debruçar sobre ele de acordo com a minha experiência de vida. Então, ó, eu sou a favor da flexibilização das armas e tal, mas eu também sou a favor da flexibilização da maconha, por exemplo. Então, é uma pauta de esquerda e uma pauta de direita, mas elas fazem parte da minha visão de mundo. Então, será que essa ideia, essa maneira que o STF se propõe e tal, ou será que é legal a gente colocar essa ideia de esquerda e direita para todas as decisões que as pessoas tomam? Eu falei viés, tá? Tá. Não foi todo mundo de esquerda é assim, ou todo de direita é assado. O Supremo, no caso, estaria interferindo numa ação do Executivo, porque eu tenho o poder de, por decretos, regulamentar leis. E por portarias, né, também dá mais um passo avante. Quando você pega arma de fogo para o cidadão de bem, faz algum mal para terceiro? Acho que não. Agora, por exemplo, a maconha... o cidadão de bem, é difícil você... Ele pode ter um surto, sim, pode ter um surto, tá? Mas tem uma série de exames para você adquirir sua arma. Quando você fala em maconha, eu não persigo o usuário. Eu nunca falei que tem que prender o usuário. Nós inibimos o tráfico aqui no Brasil. Você pode ver. Uma pessoa que fuma maconha, por exemplo. Né? Conheço um monte, presidente. Todo mundo conhece alguém que fuma, né? Ele não fala, mas a gente sente. Tá. Por exemplo, o tempo de reação a um estímulo é majorado. Com certeza. É majorado. Então, eu e você, por exemplo, já que você falou que você fuma. Não, eu não fumo. Eu fumo nicotina. Não fumo maconha, não. Então, você é a favor? Eu sou a favor. Me desculpa aqui, então. Então, você é a favor a liberar. Então, duas pessoas dirigindo. Entre ele perceber um sinal luminoso de perigo e eles dão um golpe de direção para um lado ou para outro, para evitar um acidente, essa fração de segundo, para quem faz uso, pode ser fatal para ele e para terceiro. Pode. Mas, presidente, sim, só para a gente quebrar o gelo aqui, que o senhor nunca dirigiram um carro pro senhor chapadão, porque esse cara vai andar a 30 por hora. Não, minha esposa um dia reclamou para mim, né, porque ela é bastante discreta, né, que quando ela andava em Brasília, ela é obrigada a andar com um carro com segurança, até com a minha filha também é obrigada de segurança, ela reclamou que o pessoal ia a 40 por hora em Brasília. Daí eu falei lá com o João Heleno, siga aí a velocidade definida pelas placas. Aí o pessoal começou a andar a 60, de vez em quando a 40, a 70, daí ela não reclamou mais. Mas assim, pessoalmente, o senhor é contra a legalização da maconha? Se depender de mim, tá, eu veto uma proposta nesse sentido. Se bem que quem faz as leis, em última análise, é o Congresso Nacional. Que eu vetando, o Congresso pode derrubar o veto, não tem conversa, vai ser... É igual a questão de aborto, né? Se o Congresso aprovar, eu veto. E se o Congresso derrubar o veto, a gente é obrigado a cumprir a lei. Sim, sim. Então, mas nem existe debate nesse sentido. Quando você fala em feitura de direito, volta para o Supremo. O Supremo não pode ter freio nisso aí. O Supremo vê a questão de constitucionalidade. Sim. E não de materialidade de leis. O Supremo não pode ficar legislando, praticar o ativismo judicial. A princípio... Cada poder no seu quadrado. A princípio, o papel do Supremo é decidir sobre a constitucionalidade das leis, não é? Sim. E o senhor tem criticado bastante eles aí sobre algumas decisões e tal. Porque eles interferem, tá certo? E não pode interferir. Você quer ver, pouco tempo atrás, o Congresso e, por vezes, o Conselho Nacional o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, não é isso mesmo? Tá. Decidiram há pouco tempo que homofobia e racismo, homofobia deve ser tipificada como se racismo fosse. Tá? Quem tem que decidir isso é o Congresso. Tá. Se for uma proposta de emenda à Constituição, eu nem entro em campo. O teu problema não é com a proposta em si. Não, nós temos que, olha só, para nós vivermos em harmonia, cada poder tem que fazer o seu papel. Tá? E o ativismo judicial se faz presente no Brasil. Quer ver a questão da prisão do Daniel Silveira, por exemplo? Tá. Ele falou muita coisa que eu condeno. Mas não é um ministro que resolve abrir um inquérito
que resolve investigar e resolve punir o cara. Isso já aconteceu antes? Isso daí realmente um caso interessante porque assim, não me parece o papel do Supremo mesmo. Não pode ser isso aí. Se você, por exemplo, se sentir ofendido por palavras minhas, você entra na justiça. Você não pode prender o cara. E ficou preso 9 meses, praticamente. Agora, por que eu não entrei em campo nessa questão? Porque o ministro Alexandre de Moraes resolveu dar uma canetada, né, criou a figura do flagrante continuado. Nunca fiz na minha vida, nem para traficante. A Polícia Federal foi na casa dele à meia-noite. E daí ele ficou preso 9 meses. Mas na semana seguinte, ato contínuo a prisão dele, a Câmara dos Deputados diz que a prisão era legal. E se eu fizesse qualquer coisa, eu estaria não agindo contra o Alexandre de Moraes, mas contra o Poder Legislativo. Daí fiquei na minha. Eu imagino que tenha sido porque o Daniel, ele segundo o STF, ele fez ataques diretos ao STF, né? E aparentemente... Sim, mas o que é liberdade de expressão, meu Deus do céu? O que é liberdade? O parlamentar, a Constituição de 88, tá? Eu cheguei em 91. E naquela época começava a se punir parlamentar ao arrepio do artigo 53. O que dizia o artigo 53? Deputados e senadores são invioláveis por palavras, opiniões e votos. Daí, pessoal, quando existia esses ataques, né? Não, palavras, opiniões e votos, mas tem que ter um limite. Liberdade com responsabilidade. O que o Congresso fez em 2001? Botou um pronome quaisquer. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras, opiniões e votos. O que é quaisquer? Eu posso xingar você do que eu quiser. Você pode entrar na justiça, calúnia, difamação, né? Mas prender nunca. E aconteceu exatamente isso. Tanto é que, quando saiu da esfera do Supremo, quando o Daniel foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por palavras, a 9 anos de cadeia, a começando em regime fechado, em menos de 24 horas eu concedi a graça, né? O indulto. Foi uma grande polêmica também. Mas era legal. Tive gente contrário, porque muitas coisas eu decido com quem de direito. Se eu começar a conversar com 3, 4 pessoas, vaza. Teve ministros que eu conversei e foram contrários. Você vai arranjar uma briga com o Supremo. Olha, eu posso brigar com qualquer um, menos com a minha consciência. Eu vi um parlamentar, porque eu fui deputado também. E tem muita coisa que eu batia no passado com parlamentar e outros poderes também. É a nossa liberdade. Você no Congresso, você pode entrar com um projeto para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Você inventa lá, eu quero que no Brasil aqui o regime seja tal... Paredão para quem não sabe. Você pode entrar com o projeto. O parlamentar, aquela pessoa que tem o direito, né, pelo artigo 53 da Constituição, defender o que bem entender. E ponto final. Se ele fez besteira ao longo do seu mandato, que não seja reeleito lá na frente. Então, errou, no meu entender, o Supremo. Tá? Errou o parlamento, no meu entender, quando, por ampla maioria, resolveu manter o Daniel preso, e ninguém sabia quando ele ia sair da cadeia. E depois eu fiz a minha parte. Vamos botar ele no seu lugar, porque um poder não é melhor do que o outro. E a questão da liberdade de expressão é sagrada. Você pode ver, há poucas semanas, se votou uma urgência de um projeto em Brasília, eu entrei em campo contra a urgência. E quase ela foi aprovada, querendo aqui criar uma lei sobre fake news. O que é fake news? Bom, isso é uma questão complicadíssima. Sim. Mesmo, porque... eu tenho medo de dar a um burocrata o poder de dizer o que é verdade e o que é mentira. Mas eu entendo também que existem notícias... Assim, eu já vi, e eu não estou falando que foi o senhor, por exemplo, que pôs para frente, mas eu já vi notícias que elas são só essencialmente falsas, e tanto a favor do senhor quanto a favor do Lula, já vi que existe alguém se beneficiando desse tipo de coisa, de fake news mesmo. Eu não sei como faz para resolver. Tenho certeza que fake news não é um fenômeno de 2022, ele é um fenômeno antigo, na verdade, mas que era difundido com um pouco mais de dificuldade, hoje com o WhatsApp e tal, o Twitter, é tudo muito mais fácil. Olha só, o que faz um jornal, uma televisão crescer? É informação precisa e verdadeira. Se começar a mentir, ela entra em decadência rapidamente. As minhas mídias sociais, que são operadas pelo meu filho Carlos Bolsonaro, são as que mais interagem no mundo. É o senhor que responde lá com a mãozinha, não? De vez em quando sou eu, de vez em quando a gente conversa rapidamente, vai. Tá, não, não dá, tá certo, não vai.
Então, essas mídias sociais, hoje em dia, elas recalcaram bastante as mídias tradicionais. Sim. Você pode ver. Eu falei que me elegi vereador em 88. Naquele Sim. tempo não existia telefone celular. Não existia mídias sociais. Então, uma matéria numa página qualquer, de um jornal, o Globo, por exemplo, te derrubava na tua campanha. A imprensa derrubava presidente da República. Você não tinha como reagir àquele fake news da imprensa. Alguém acha que Folha, Estadão, Globo, Isto É, antagonista, não tem matérias ali completamente dissociadas da verdade. Mas você acha que eles têm realmente o poder de influenciar? Você acha que eles conseguem, de fato, mudar o rumo de uma eleição? Não, perderam bastante esse poder. Tá. Tanto é que durante a minha campanha, você via eu sendo acusado de misógino, de racista, de fascista, tá? De não gostar de nordestino, tá? De ser ditador. Fui massacrado pela mídia. Se bem que eu comecei a aparecer na mídia, na verdade, em 2010. De 91 até 2010, 20 anos pela frente, né? E eu tinha minha vida de parlamentar, o pessoal dizia que eu era encrenqueiro. Não, eu comprava a briga lá. Então, vários momentos lá em comissões que o cara ia falar lá, abobrinha, daí eu reagia. Até quando eu cheguei, capitão do Exército, tá, tinha lá dezenas de parlamentares que haviam sido anistiados há pouco tempo e chegaram lá para mostrar a verdade deles. Daí viram um capitão pela frente e, opa, vamos pegar esse cara aí. Só que se deram mal, tá? Porque tinha contrapartida. O que foi o regime militar? Tem prós e contras. Não tem nenhum regime perfeito. Por que aconteceu o 64? Até eu peguei o filho da Mira Leitão, né? Foi me entrevistar. E eu tenho um vídeo. Daí eu perguntei para ele, quando é que houve a Revolução? Ele respondeu, 1º de março. Eu falei, não foi 1º de março. Não foi 31 de março? Ah, foi 31 de março. Né? Quando é que tinha o presidente aí deixou de ser presidente na época. Então foi 31 de março. Eu falei, não foi 31 de março, foi dia 2 de abril. Quem caçou o João Goulart não foram os militares,